você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, versículos 13 e 14. Glória a Deus. Na verdade, é um texto extremamente conhecido de todos eles. Muito conhecido. Mas como a palavra de Deus se renova cada manhã, e eu creio que ela há de se renovar nesta noite também em nossos corações. Amém? Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Curva a tua fronte, fecha os teus olhos. Senhor Deus, é no nome de Jesus Cristo que nós aqui estamos diante de Ti, diante desta igreja que já Te adorou através dos louvores de adoração. Agora, Senhor, é a Tua palavra que há de ser ministrada. Ó Espírito Santo de Deus, nós Te rogamos, fala conosco, Senhor. Fala primeiramente ao meu coração, fala primeiramente à minha vida. E se for da sua vontade, fala com a igreja. Se for necessário falar individualmente, trata com cada um individualmente nesta noite, porque para isto nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Amém. Assim nós oramos ao Senhor Deus em nome de Jesus. Amém, Jesus. Eu não sei se você já observou este capítulo 5 do livro de Mateus. Ele tem como título o Sermão da Montanha e as suas beatitudes, ou melhor, a forma encontrada por Deus para que o homem o adore. E na verdade, irmãos, este Sermão da Montanha, ele vai do capítulo 5, ele entra pelo capítulo 6, e ele vai até o capítulo 7. Você pode observar que lá no 7 também está escrito continuação do Sermão da Montanha. No capítulo 5, nós observamos que são 48 versículos em que Jesus trata das mais diversas situações da vida de um homem. No capítulo 6 são mais 34 versículos. E no capítulo 7 são mais 29 versículos. Então nós temos uma gama bem consistente da palavra de Deus naquilo que diz respeito à forma ou a maneira como Deus quer se relacionar e quer ser adorado pelos homens. Mas é interessante, irmãos, que neste versículo 13 dá-nos a impressão que Jesus parou o que ele estava dizendo, abriu um parênteses para inserir uma verdade que nós precisaríamos de conhecê-la. A impressão que nós temos lendo o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 é que esses versículos 13 ao 16, apenas esses 3 versículos, é uma inserção. Parece que o Senhor Jesus estava dizendo uma coisa e ele dá um stop e diz: mas eu tenho que falar alguma coisa, é para vocês, e eu quero que vocês compreendam, entendam e saibam disso. Vocês são o sal da terra. Aleluia. Vós sois o sal da terra.
Parece que ele nos pega assim meio que de surpresa. Em meio àquilo que ele estava ensinando aos discípulos, ele dá uma parada, ele abre um parênteses e ele aponta naturalmente para os discípulos que estavam ali ao seu redor e diz para eles: olha, vós sois o sal da terra, vocês são o sal da terra. Somos, neste exato momento, identificados pelo Senhor Jesus Cristo. E Ele, dentro dessa identidade, Ele nos relaciona com um elemento que, na verdade, era bastante conhecido nas práticas judaicas, entre os sacrifícios que eram feitos no templo. Mas, aparentemente, poderíamos entender que o Senhor Jesus Cristo, ele quer tratar de alguma coisa, e quando ele fala que eu sou o sal da terra, você é o sal da terra, nós poderíamos primeiramente dizer: bom, mas quais são as qualidades inerentes do sal? Para que Jesus Cristo me relacione e te relacione e relacione a igreja como o sal da terra. Um dos princípios ativos do sal é preservar. Eu acho que não tem ninguém aqui do Nordeste que conhece carne de sol. Tem alguém aqui que conhece a carne de sol? Tem alguém lá no Rio que chama de carne seca, né? É outra carne, né, irmão? Dizem que carne seca é o jumentinho lá do Nordeste, quando ele já não consegue mais fazer nada, eles o matam e fazem a carne seca. Não sei se é verdade, depois o pastor Jefferson pode até me dar uma explicação melhor, ele que veio de lá. Mas no Rio de Janeiro se usa muito a feijoada, e carne seca é um dos ingredientes da feijoada. E você não vê carne seca na geladeira, você não vê carne seca no congelador, você vê a carne seca ou a carne de sol em todo lugar que você vai, ela está exposta. Você vai ali no centro da cidade, naquelas feirinhas que tem ali tem a carne de sol, ela não está dentro do congelador, ela não precisa de estar conservada dentro de um clima mais baixo para manter o seu estado, mas ela está sempre ali à mostra. E a gente vê, né? Aquela carne seca ponta de agulha, aquela que é do lombo, aquela coisa, e por ali você vai descortinando os valores, né? E ela está ali exposta. Por quê? Porque ela tem um conservante natural, ela foi colocada no meio do sal, ela foi trabalhada no sal, e depois ela é colocada, pendurada em algum lugar onde tenha bastante calor ou bastante sol. Antigamente se usava em cima dos fogões a lenha, e ali aquela carne, ela vai durar meses. Então, uma das propriedades do sal é que ele é um elemento que preserva. Eu não sei se Jesus Cristo quis usar, talvez por esta visão, eu não creio, tá, irmão? Eu vou dizer para vocês daqui a pouco. E a igreja em si, ela é um elemento preservada por Deus em meio ao mundo de corrupção, em meio ao mundo de mazelas, em meio ao mundo totalmente deteriorado, já cheirando mal. Porque eu digo para vocês uma coisa: por muito menos do que nós estamos vivenciando nos dias de hoje, Sodoma e Gomorra foi destruída. E Sodoma e Gomorra foi destruída, e o Senhor diz assim: o pecado deles chegou até as minhas narinas. Já chegava mal aquela cidade diante das narinas de Deus. Então a igreja, ela tem sido preservada. E o salmista Davi usa muito essa palavra, preservar. Senhor, tu me preservas no dia do mal. Senhor, tu me preservas dos homens violentos. Quando José apresentou-se aos seus irmãos, ele disse: olha, quero dizer uma coisa para vocês. Foi Deus quem me preservou. Aqui neste lugar
pudessem ter vida. Então a preservação ela já é algo inerente do caráter de Deus, para que nós possamos entender que em meio a qualquer tipo de luta, em meio a qualquer tipo de tribulação, em meio a qualquer dificuldades, não importa como o inimigo está se levantando contra a tua vida, o Salmo 139 ele diz assim: o Senhor me cerca e sobre mim coloca a sua mão. Olha, meu irmão, aquele que é cercado por Deus e tem a sua mão sobre ele, quem é que pode dizer que ele não está preservado, que ele não está guardado, que ele não está protegido pelo Senhor? É o Salmo que está dizendo: Senhor me cerca, Senhor tu me cercas, diz assim, tu me cercas e sobre mim colocas a tua mão. Então o inimigo ele vai procurar pela direita, pela esquerda, pela frente, pelos fundos. Ele vai olhar para o alto e tentar ver se há algum jeito dele de tentar te atingir, mas ele não vai conseguir, porque somos preservados pelas promessas que estão registradas na Bíblia Sagrada, de que não importa a forma, a maneira como o inimigo há de se levantar contra a tua vida, quando ele vier contra ti, haverá um escudo protetor, haverá algo que vai estar sempre entre o inimigo e a tua vida. Esta é a preservação, é a proteção de Deus para mim, para você e para a igreja de Deus nesses últimos dias. Amém. O salmo também, irmãos, ele tem uma outra característica muito importante. Ele dá sabor. Ele dá sabor. Quem cozinha sabe. Quem cozinha sabe. Que coisa triste é quando a esposa coloca o prato na mesa e diz assim: ih, esqueci de colocar sal. Ela já acha que o marido vai criar um problema sério. Esqueci o sal. Não tem problema não, meu bem. Vai lá, pega o saleiro, a gente bota um pouquinho aqui. Quer dizer, é o sabor. O sabor do alimento, na verdade, entre tantos ingredientes, está no sal. Está na forma como nós inserimos o sal no contexto alimentar, para que o alimento se torne mais saboroso, para que a gente sinta o paladar daquilo que você está comendo naquela hora. E uma das coisas que o inimigo quer fazer comigo e com você é tirar o sabor, é tirar o prazer, é tirar a alegria daquilo que Deus nos dá como alimento maior para as nossas vidas, quando nós saboreamos a palavra de Deus, quando esta palavra se torna viva diante dos nossos olhos, quando nós encontramos uma promessa de Deus para aquilo que nós estamos vivenciando como necessidade. Irmãos, aquilo cria no nosso coração um prazer, uma alegria. É como se algo extremamente saboroso estivesse vindo ao nosso paladar e nós estivéssemos mastigando, saboreando e nos deleitando naquilo, porque na verdade é isso que Deus quer, que você sinta o prazer da palavra de Deus, do pão do céu, daquilo que vem do Senhor, do maná espiritual para a tua vida, e você possa entender, aleluia, que aquele que quer tirar todo o prazer da meditação da palavra, aquele que quer transformar esta palavra em algo muito substancial, corriqueiro, sem valor, há um que é inimigo desta palavra. Mas no Salmo 119, versículo 130, diz assim: a exposição da tua palavra traz luz e dá conhecimento aos simples. Nós observamos, irmãos, que é a exposição da palavra de Deus. Então nós encontramos aqui o sal como um agente de preservação. Nós encontramos o sal como um agente que dá sabor ao alimento. E o sal, na verdade, como um elemento que preserva, eu quero voltar um pouquinho a isso aqui, como um elemento que conserva. E todas as promessas inerentes da parte de Deus,
promessas feitas à igreja e que ainda não foram cumpridas através daquilo que Deus propôs para mim e para a tua vida, serão realizadas, pois estão preservadas sobre uma aliança. É agora que eu quero que você compreenda o valor do salmo. Elas estão preservadas sobre uma aliança. E eu gostaria que, se houver a menina que está ali, se pudesse me ajudar, né? Nós vamos entender um pouquinho algumas formas de como o sal era utilizado no Velho Testamento, principalmente nos sacrifícios. Você pode abrir aí para mim Levítico capítulo 2, versículo 13. Este texto fala sobre uma oferta que era colocada diante do altar do Senhor. E diz assim, olha, toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. Aleluia. Então, você poderia trazer toda a oferta de manjares, você poderia trazer o vinho, você poderia trazer o azeite, você poderia trazer a farinha de trigo, você poderia trazer todas as coisas, mas se ela não estivesse temperada com sal, olha, agora você vai começar a ligar o que Jesus falou naquilo que está escrito lá no Velho Testamento. Jesus falou que nós somos o sal da terra. E olha o que está escrito lá em Levítico: toda a oferta dos teus manjares temperarás com sal. Tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança. O sal da aliança do teu Deus em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Então, meus amados irmãos, por aqui nós já temos um entendimento, uma compreensão do porquê Jesus nos relacionar com o sal. Deus estava se aliançando, Deus estava criando uma aliança. E uma aliança, ela tem três condições. A primeira é aquele que faz esta aliança ou esta promessa. Segundo é aquele que recebe, é aquele que é o alvo desta promessa. E terceiro é aquilo que é colocado como penhor desta promessa. Então o Senhor está dizendo que havia um sal, e este sal na verdade era um sal que identificava a aliança de Deus com os homens. E em meio a esta aliança de bênçãos, ela só poderia ser constituída se aquele que fez a aliança recebesse daquele sacrifício uma oferta de sal. Então, quando Jesus diz para mim, quando Jesus diz para você, quando Jesus diz para esta igreja, vós sois o sal da terra, o que ele está dizendo pura e simplesmente é isto: olha, eu tenho uma aliança com todos os perdidos para salvá-los, mas para que eles cheguem ao conhecimento desta aliança, mas para que eles possam ser abençoados por esta aliança, tem que haver o sal, que é o princípio ativo estabelecido por Deus para a confirmação e consolidação desta aliança. Então, na verdade, quando Jesus está dizendo para mim, quando Jesus está dizendo para a igreja aqui do Saco dos Limões, vós sois o sal da terra, ele está dizendo pura e simplesmente com estas palavras: meus filhos, o que eu digo para vocês é o seguinte: eu estou aqui mantendo firme as minhas promessas, mantendo firme a minha aliança. O mundo precisa de me conhecer, mas o mundo só vai me conhecer através desta aliança de sal que eu estabeleço com vocês, porque a partir de agora vós sois o sal da terra. Amém. Vocês estão me compreendendo?
estamos compreendendo a forma como Deus estabelece esses princípios e que muitas vezes eles parecem que ficam meio que esquecidos, né? E nós, às vezes, lemos isso aqui: irmão, você é sal da terra. Sim, eu sou sal da terra, você também é sal da terra. Mas para que você é sal da terra? Você é sal da terra para preservar o homem e a mulher que não conhece a Deus e mantê-lo firme na presença de Deus até o dia da volta do Senhor? Ou você, ou nós temos sido um sal da terra que para nada serve a não ser para ser jogado na terra e ser pisado pelos homens? Pode parecer estranho, mas isso era algo que existia nos tempos de Jesus. Às margens do Mar Morto havia algumas cavernas, e desses lugares era retirado o sal. O sal que os judeus se alimentavam dele, eles eram retirados da periferia do Mar Morto. Mas havia algumas cavernas, ou alguns lugares onde eles cavavam para retirar o sal, e que juntamente com o sal havia muito gesso. Então, quando eles retiravam o sal, eles retiravam o gesso junto. E quando chegava na hora de utilizarem o sal, esse sal estava insípido por causa da grande quantidade de gesso que havia e que eles também retiravam junto com o sal. Jesus está dizendo que se o sal for insípido, se o sal estiver junto a alguma outra coisa que não seja a sua propriedade peculiar, que é salgar, evidentemente que esse sal não serve para nada. O que Jesus está dizendo, meu irmão, nas palavras que eu vou dizer para vocês, não fique constrangido e nem aborrecido com isso não, é que se a igreja, que é na verdade o sal da terra, se ela estiver contaminada com o gesso deste mundo, se ela estiver intrínseca a outras coisas que na verdade não trazem a pureza do sal, Jesus disse que para nada serve. Jesus disse que vai ser lançado fora e vai ser pisado pelas pessoas. O que Jesus está chamando-nos a atenção é que Ele nos constitui sal da terra, mas Ele quer que se encontre em nós uma pureza, a ponto de que, se for preciso lançar este sal sobre alguma coisa santa, ela também se torne santa. Ezequiel capítulo 43, versículo 24: oferecê-lo-ás perante o Senhor. Os sacerdotes deitarão sal sobre eles e irão oferecê-los em holocausto. Na minha Bíblia está assim: os sacerdotes salpicarão sobre eles o sal, jogarão sal sobre eles. Porque na verdade este princípio é um princípio estabelecido por Deus de que nós, como sal da terra, nós não podemos estar contaminados com qualquer tipo de impureza, porque esta impureza, ao ser lançado sobre aquilo que está sendo oferecido no altar de Deus, vai contaminar o sacrifício. Irmão Faustino é como alguém que sobe em pecado em cima deste altar. Ele pode cantar, ele pode louvar, ele pode pregar, mas ele está contaminando o altar de Deus. Este é um princípio estabelecido por Deus. Você vai oferecer o teu sacrifício perante o Senhor, e os sacerdotes pegarão o sal da unção, o sal do concerto, e salpicarás sobre eles, para que eles sejam aceitos diante de Deus. Amém, irmãos? Amém. Mais um textozinho, minha querida irmã. Esdras, capítulo 6, versículo 9. Eu usei alguns textos bem distantes um do outro para não ficar... para que a gente possa entender que esse princípio de sal é estabelecido por Deus e praticamente em todos os tempos, por todas as pessoas. Nós lemos aqui no começo de Levítico, quando Moisés estava escrevendo a lei de Deus, mas já lemos lá em Ezequiel, quando o povo tinha sido levado cativo para a Babilônia.
E agora nós vemos aqui em Esdras o povo retornando novamente para a cidade santa de Deus, mas o princípio estabelecido por Deus, ele continua o mesmo. E diz assim, olha, também se lhes dê dia após dia, sem falta, aquilo de que houver necessidade, novilhos, carneiros e cordeiros para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho, azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Sabe o que Deus está colocando como uma observância? Não poderia faltar sal no templo. Todas as vezes que eles trouxessem um holocausto, todas as vezes que trouxessem um sacrifício, todas as vezes que alguma coisa fosse ofertada a Deus como sacrifício de animais ou como sacrifício de frutos da terra, o Senhor está dizendo, olha, não pode faltar na oferta de manjares o trigo, não pode faltar na oferta de manjares o vinho, não pode faltar na oferta de manjares o azeite, e não pode faltar na oferta de manjares o sal, porque é o sal, aleluia, quem vai temperar esta oferta que está sendo colocada diante do Senhor dos Exércitos. E para nós terminarmos, irmãos, Êxodo capítulo 30, versículo 35. Nós temos o costume de falarmos que o incenso, muitas vezes, ele sobe, né? O sumo sacerdote, ele, quando entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, ele tinha um incensário, incensário de incenso, ele ateava fogo ao incensário e ele ficava balançando aquele incensário diante da entrada do Santo dos Santos. Ele só entrava no Santo dos Santos quando todo aquele lugar já estava totalmente envolvido pela fumaça do incenso. Então ele aproveitava-se daquele momento em que todo aquele lugar já estava tomado pela fumaça do incenso. Então ele entrava no Santo dos Santos para aspergir diante da arca do concerto de Deus. E nós vemos aqui no capítulo 30, verso 35 de Êxodo, o Senhor mais uma vez fazendo uma referência e dizendo assim, olha, e disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado. Aleluia. Eu quero te dar uma boa notícia, meu irmão. Como sal da terra, e que muitas vezes derrama-se diante de Deus como sacrifício de incenso. Aleluia. Fazendo com que todo lugar em que você está, ele comece a exalar o cheiro de Cristo. E eu quero te dizer sem medo de errar, meu irmão, o cheiro de Cristo é a manifestação do incenso espiritual que nós fazemos através das nossas orações. É quando nos prostramos diante de Deus, é quando rasgamos o nosso coração diante de Deus, é quando temperamos o nosso incenso com o sal das lágrimas que saem dos nossos olhos, e ali nós fazemos aquela mistura santa. Você, quando chora e sente o salgar das tuas lágrimas, a tua oração, ela sobe, aleluia,
que estão diante do altar de Deus. As nossas orações, misturadas com incenso e com sal. Não tem demônio nas esferas espirituais que impede as nossas orações de chegar diante do trono de Deus. Aleluia. Não tem. Não tem nada que impeça as nossas orações. Os anjos a pegam, as levam diante do trono de Deus e colocam nos odres de Deus, nas salvas de prata. E de tempos em tempos Deus vai lá e manda retirar e diz: esta oração aqui eu vou atender agora. Esta oração eu estou atendendo. Esta oração eu estou respondendo. Eu vi as lágrimas, eu vi o choro, eu vi o pranto, eu vi a necessidade, eu vi como ele está lutando com as armas que eu dei para ele. Então eu vou respondê-lo nesta hora. Amém. Sabe, meu irmão, quando você se corta, quando às vezes nós nos cortamos, né? Cortando um pedaço de carne, fazendo alguma coisa, ou desencapando um pedacinho de fio, que a nossa habilidade sempre é essa mesmo, né? E inadvertidamente nós nos cortamos. E mais inadvertidamente nós às vezes pegamos alguma coisa que está salgada, que tem sal. Imediatamente nós sentimos que tem um corpo estranho, né? Diferente, porque nós estamos com alguma coisa afetada no nosso corpo, e o sal entrou ali, e do momento que ele entrou ali, imediatamente veio uma reação. Eu quero dizer para você que o sal arde, mas arde mesmo, mas é para arder mesmo. O sal como elemento de Deus para santificação das nossas vidas, ele tem que arder em nossas vidas. Aleluia. Nós temos que ser confrontados pelo sal da aliança. E quando sentirmos que tem alguma coisa em nós que está ardendo, e este ardor não é pelas almas perdidas, este ardor não é pela leitura da palavra, este ardor não é pela oração. Então, meu irmão, você se preocupe, aleluia, e vai imediatamente perguntar ao Senhor: Senhor, o que é que está acontecendo comigo? Porque o sal arde. E esses princípios estabelecidos por Deus para o sal, eles têm que arder. Quando Jesus disse: você é o sal da terra, vós sois o sal da terra, uma das primeiras coisas que Deus espera é que nas nossas atitudes contrárias à vontade de Deus, este sal, imediatamente ele entra em ação e nós venhamos a acender aquela luzinha amarela e dizer assim: eu tenho alguma coisa errada. Eu sou sal da terra. Amém. Sal da terra não anda com palavras torpes. Sal da terra não anda com brincadeiras indecentes. Sal da terra não se omite na hora que precisa de levar a verdade de Cristo a alguém que não conhece esta verdade. O sal da terra é aquele que não desiste de lutar. Teu filho não está na igreja, tua filha não está na igreja, teu esposo não está na igreja, tua esposa não está na igreja, os teus parentes estão afastados de Deus. Meu irmão, não deixe de lutar. Meu irmão, não se canse de orar. Meu irmão, não se canse de clamar. Meu irmão, não se canse de pedir a Deus. Vai chegar a hora em que este sal também, ele vai entrar neste coração, ele vai fazer arder este coração, e vai fazer este homem, esta mulher, este jovem,
desejo de conhecer este Deus. Aleluia. Eu queria dizer para você que Deus estabelece alguns princípios, principalmente numa aliança, para que nós tenhamos sempre a memória o que Ele tem nos prometido. Vou citar um exemplo aqui para vocês. Quando Deus destruiu o mundo com o dilúvio, após Noé ter descido da arca, o Senhor se apresenta a Noé e faz uma promessa para ele. Quem poderia, talvez, lembrar-me desta promessa que Deus fez a Noé? Não mais destruirei o mundo com água. Portanto, vou estabelecer um sinal. Qual foi o sinal que Deus estabeleceu? Para que viesse a lembrança de que Ele tinha uma promessa feita com a humanidade de não mais destruir o mundo com água. Qual foi? O arco-íris. Todas as vezes que nós vemos um arco-íris, Deus também vê. Todas as vezes que o arco-íris se estabelece depois de uma tempestade ou de uma chuva, e ele se projeta nos céus, assim como nós o vemos, Deus também olha lá do alto e fala: eu tenho uma promessa com o meu povo, eu não posso mais destruir o mundo com água. Aí Deus diz assim: vós sois o sal da terra. Por gentileza, irmãzinha, o último versículo, Números 18, 19, para nós terminarmos. Assim como o arco-íris, eu quero que você grave bem isso na sua mente, no seu coração. Assim como o arco-íris é um símbolo estabelecido por Deus para trazer a lembrança, um pacto, uma aliança feita entre Deus e os homens. O sal, que somos nós, a igreja de Deus, continua sendo também o agente pelo qual Deus estabelece um pacto entre Ele e o mundo. O mundo só vai conhecer Deus através da igreja, meu irmão. O homem sem Deus, ele só vai ter conhecimento de Deus. Ele não vai ler num jornal que Deus está voltando para buscar o seu povo. Ele não vai ler numa Playboy que Jesus Cristo vem buscar os santificados. Ele não vai procurar numa revista de entretenimento que Jesus Cristo está à busca daqueles que querem o servir. O homem, ele só vai ter conhecimento de que ele é um miserável pecador e que necessita da misericórdia de Deus quando ele ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela só é ministrada na casa de Deus, no lugar onde Deus está e no lugar onde Deus habita. Amém. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, eu dei-as a ti, e a teus filhos, e as tuas filhas, e as tuas filhas contigo, por direito. Quem pode completar? Direito perpétuo. Então não é uma aliança transitória, não é uma aliança só para o povo de Israel, não é uma aliança somente para aquele tempo, não é uma aliança somente para aquela situação. O Senhor está dizendo que Ele fez uma aliança perpétua. Aquilo que é perpétuo não fica velho. Aquilo que é perpétuo não se desfaz. Aquilo que é perpétuo, ela se renova a cada dia, a cada instante, a cada hora. E o Senhor está dizendo: olha, eu te dei agora por direito perpétuo, aliança perpétua de sal. Aí eu fui entender por que Jesus Cristo abriu um parênteses ali no capítulo 5 de Mateus e disse: vós sois o sal da terra. Aí foi que eu fui entender a complexidade daquelas 3 palavrinhas simples que Jesus Cristo diz: vós sois o sal da terra. Porque na verdade, como é uma aliança perpétua, ela não estaria apenas restrita a um tempo, a uma nação, a um povo. Então, como Jesus
Jesus sabia que nos dias de hoje que nós estamos vivendo, nós não teríamos como estabelecer um altar de sacrifício neste lugar e trazer as ofertas de manjares, as ofertas alçadas, e trazer o sal do concerto e derramar sobre aquelas ofertas. Ele muda todo o contexto da história. Antes de nós termos igreja, e aponta para mim, e aponta para você, e aponta para os discípulos que ali estavam, e diz: vocês são o sal da terra. E eu quero que vocês saibam disso. O mundo só vai ser abençoado se nós verdadeiramente entendermos esta realidade. E a pergunta é: vocês conseguiram? Eu consegui me fazer entender? Amém. A necessidade de sermos sal da terra, a necessidade de você ser sal onde você trabalha, onde você está, no meio da sua igreja, no meio do seu povo, no meio dos seus irmãos, no meio da sua família. Não se preocupe se vão te chamar de Bin Laden. Esse é um Bin Laden espiritual, extremista, tudo para ele é extremo. Meu irmão, é melhor ser extremista do que ser conformista. Porque a Bíblia diz: não vos conformeis com as coisas deste mundo. Seja sal da terra, vai lá e salve, joga sal. Veja bem, irmãos, eu não estou advogando aqui algumas teorias de sal grosso não, viu? Daqui a pouco vai ter gente jogando sal aqui na porta da igreja. Por favor, não é isso. Não é isso. Jesus não mandou ninguém comprar sal e jogar sal. Jesus disse: vós sois. Você é o sal da terra. São as suas atitudes, é o teu testemunho, é a tua vida com Deus, é a graça de Deus manifestada na tua vida que vai salgar aquelas pessoas insossas e sem sabor que convivem neste mundo de sofrimento e procuram alguma coisa diferente, mas não conseguiram encontrar ainda. Nós temos esta responsabilidade: salgarmos este mundo, sermos portadores deste concerto de sal entre Deus e a humanidade. Ninguém vai chegar no céu, meu irmão, se você não se importar com ele. Nenhum dos teus filhos e parentes vai chegar diante de Deus se você não estiver se importando com ele. Se você não estiver derramando as suas lágrimas diante do altar de Deus todos os dias, dizendo: Senhor, eu me importo com ele, Senhor. Eu me importo com o meu filho, Senhor. Eu me importo com a minha filha. Eu me importo com esse meu vizinho. Eu me importo com aquele meu amigo ateu que está trabalhando ao meu lado. Senhor, eu me importo, Senhor, com todos aqueles que fazem parte da rua em que eu moro. Meu irmão, eu quero que você entenda uma coisa: Deus me chamou para ser sal. Deus te chamou para ser sal também. Vamos salgar este mundo, aleluia, com a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus?